Bom dia, mulheres! Gente, hoje, pelo 7 minutos de atraso, desculpa aí. E eu bagunço aqui também no fundo. Eu tô na casa da minha sogra e tá todo mundo dormindo. E aí acabei de olhar que o celular tá descarregando. Então eu tive que arrumar um canto que não tivesse ninguém, que ainda tivesse uma tomada. Então, assim, o cenário que eu arrumei ontem foi todo embora, né? Vou ter que ficar por aqui mesmo. Eu tô no quarto de costura dela. É enorme com muita bagunça. Mas é uma delícia ficar aqui. É um dos lugares da casa preferido. Bom dia, Regiane. Desculpa o atraso, viu? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Conta aqui pra mim. É estranho quando a gente sai do nosso habitat natural, né? Que aí a gente tem que se adaptar. Mas vamos lá. Hoje vai ser uma das... Hoje nós estamos no 6º dia. Uhul! Glória a Deus, gente! Eu tô feliz demais. É 6º dia? Deixa eu ver. Acho que é, né? A gente já falou de Ruth, Esther. Ei, Flávia, bom dia. A gente no primeiro dia falou de Ruth, o segundo de Esther, o terceiro de Ana, o quarto de Joquebede. Ah, não, hoje é o quinto, ainda falta segunda e terça. Ei, Eliane, bom dia, bom dia. Mulheres, sejam bem-vindas. Desculpe o atraso, tá? Mais uma vez eu tô fora de casa, então tive que fazer os remanejos aqui. Então vamos lá. Então a gente está no 5º dia, né? A gente já aprendeu com Ruth que a gente tem que ter propósito, posicionamento e persistência. Com Esther que a gente tem que preparar o ambiente, se autorresponsabilizar das coisas e esperar o tempo. Com Ana, a gente entendeu que não adianta querer construir algo em cima de terreno velho, então a gente tem que trabalhar o nosso terreno primeiro, né? Ajeitar as nossas emoções, tanto no preparo físico, espiritual e emocional, né? Ontem com o Joquebed a gente entendeu que a gente precisa de um planejamento estratégico, que a gente tem que dar valor àquilo que a gente recebeu, a ponto de criar um plano para que aquilo não se perca. E hoje eu vou falar de 5 mulheres pouco conhecidas na Bíblia. Se eu tivesse um pouco mais tempo, eu gostaria de contar, né, o porquê do nome de cada uma delas, enfim. Mas a gente não vai ter, tá? Então, eu quero falar com vocês de 5 mulheres que está lá em Números 27, tá? São as filhas de Zelofiade. São 5. E aí eram filhas desse homem. O que estava acontecendo naquela época, né? O povo de Israel tinha saído do Egito e estava indo rumo à terra de Canaã, tá? Tá lá em Números. Bom dia, Helena. Bom dia a todos vocês que estão entrando. E estava indo rumo à terra de Canaã. E aí Moisés estava fazendo a partilha das terras, né, entre os filhos de Israel. Então cada tribo recebia um pedaço e dentro de cada tribo cada família recebia. Só que esse camarada, o Zelofehad, não teve homens, não teve filhos, ele teve 5 meninas. E até então, naquela época, só recebia herança os filhos homens. A mulher casava e aí ela tinha como tutor pai, o marido, né? Ela saía do pai como tutor e entrava no casamento. E elas não tinham irmãos. Então, por exemplo, se elas tivessem um irmão, o irmão ia herdar e o irmão ia cuidar delas. Mas elas não tinham irmãos e o pai tinha morrido. E aí? E aí elas vão até Moisés e entre os anciãos e falam o seguinte: olha, nós queremos a parte da herança do meu pai. E aí, gente, eu já quero abrir um parênteses aqui bem claro, tá? Não tô abrindo espaço para insubmissão, para desobediência, para arrogância, para manipulação. Não é nada disso, tá? Não sou dessa linha, não acredito nisso. Para mim, isso não é de Deus, tá? Então, não é essa linha. Mas o que essas mulheres fizeram? Elas reivindicaram alguma coisa que era delas por direito. Existia uma situação que elas achavam injusta e aí elas foram diante das autoridades e expuseram o que elas queriam, né? Expuseram o caso delas. Nós, como mulheres, nós temos o dom, o talento, e isso foi dado por Deus, ok? Olha lá, Eva fez Adão comer o bendito do fruto. Então, a gente tem esse grau de influência muito elevado. É aquela história que quando a gente quer, a gente tem, né? Eu ouvi isso muito no mundo e eu agia dessa maneira.
Só que quando eu me converti, eu entendi que isso é algo dado por Deus. A gente precisa dessa habilidade para a gente orientar os nossos filhos, por exemplo. Como que eu vou fazer com que uma criança me obedeça? Eu preciso ter um grau de influência sobre aquela criança, né? Por isso que tem pessoas que dá tão certo em ambientes com criança e outras não. Outras são uma poia, que entra lá, o menino faz o que quer, mas tem outras pessoas não, que ela tem aquela influência desenvolvida. E quando você tem essa influência desenvolvida, você consegue orientar, auxiliar, você consegue mover a pessoa para o caminho que é certo. Isso é legítimo, isso é bíblico e isso Deus nos deu, tá? Como você vai usar essa habilidade é problema de cada uma de nós. E aí, cada uma de nós vai ter com Deus isso. E aí, o que elas fizeram? Elas usaram essa influência delas para falar com o homem. Não tô falando aqui nada de sedução, de manipulação, não é isso. Elas pensaram o seguinte: eu tenho o direito, então eu vou expor o meu caso e ver o que eles falam. Se eles falassem não, eu acredito que elas iriam obedecer. Mas eles sentaram e viram que era justo. Nós temos a habilidade de mostrar o que é justo, o que está apontando para o Senhor, o que está apontando para a Bíblia. Então, o que isso tem a ver com a nossa série, que ela ora, ela sonha, ela faz? Muitas mulheres falam assim comigo: Letícia, mas eu não tenho ajuda do meu marido em casa, eu não tenho ajuda dos meus filhos, eu sou igual uma escrava, eu fico lavando, passando, cozinhando e eles o senhorzinho. Você já tentou expor a sua questão? Gente, nós somos uma casa de 4 pessoas. O serviço da casa está muito grande para mim. Eu estou desempenhando um tempo muito elevado com coisas corriqueiras. Eu gostaria de ter um tempo para me ler um livro, para me ir na casa de alguém, para me fazer um curso, para me fazer isso, para me fazer aquilo, aquilo outro. Tem como vocês me ajudar? Mas o que acontece? A gente assume a postura que não precisa de ajuda, a gente assume a postura de Mulher Maravilha, né? Aquela mulher que acaba o final do dia com a capa esvoaçante, com o cabelo esvoaçante, que tá todo mundo salvo, mas você detonada. E aí a gente reclama que a gente não tem tempo para fazer as coisas que quer, ou que gosta, ou que o Senhor mandou, porque eu tô lavando, passando, cozinhando. Ah, porque você não conhece meu marido. E aí a gente cria muitas coisas que impedem da gente cumprir o nosso propósito. Eu quero dizer o seguinte: nada disso vai ser usado como desculpa, como para te absorver no último dia. Não vai ser usado como desculpa. Na minha casa vem a conta de luz. Eu tenho que pagar a conta de luz. Se eu não pagar a conta de luz, eles vão cortar a minha luz. Eles não querem saber se eu tive gasto a mais aquele mês, se filha adoeceu. Eles não vão querer saber o que aconteceu. Eles simplesmente vão cortar. Porque é uma lei da ação, da reação. Então, quando você chega lá na glória, não tem como você falar assim: ah, Senhor, eu não cumpri os meus propósitos na terra porque o meu marido, porque o meu filho, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não... A partir dessa série, você já não tem mais essa desculpa. Porque você foi instruída. A ignorância pode ser perdoada, mas a instrução não. Você sabe e não fez. É uma decisão. Você sabe e fez, é uma decisão. E aí você precisa entender isso. Porque a maioria das mulheres falam isso. Letícia, é porque o meu pastor não deixa. É porque não sei quem. Não, Letícia, porque ninguém gosta de mim. Porque eu já tentei de tudo. É tudo nos extremos, né? Ou é tudo, ou é nada, ou é sempre, ou é jamais, né? Só que você tem a possibilidade de mudar esse quadro. Desde que você se posicione e saiba o que quer. Aquelas meninas sabiam o que elas queriam. Elas queriam a oportunidade, o direito de desfrutar algo que era do pai delas. Elas queriam parte do pai naquilo ali. Não existia ganância, não existia manipulação, não existia nada disso. Era um direito delas. E você tem o direito de cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. Mas você precisa se responsabilizar por isso e ir atrás disso. Tem mulheres que falam assim comigo: Letícia, eu não tenho dinheiro para passar por um processo de coaching. Eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Eu não tenho dinheiro para isso. Aí nunca tem dinheiro. Tudo bem, a sua situação atual não tem dinheiro. Muda essa afirmação negativa, né? Essa negativa para uma pergunta: como que eu posso fazer para arrumar esse dinheiro? Ficou mais atraente, não ficou?
Tudo bem, eu não tenho hoje, mas o que eu posso fazer que vai? Posso economizar nisso, posso economizar naquilo, posso vender algo que está parado na minha casa, posso vender minhas roupas. O que eu posso fazer para gerar esse dinheiro? Letícia, eu não tenho tempo. Ok, o que você pode fazer para ter mais tempo? Dividir as atividades de casa, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde? O que você pode deixar de fazer para ter mais tempo? E isso, gente, quando depende de outra pessoa, você pode negociar. Lá em casa, por exemplo, a gente tem uma rotina, né? E os meus filhos vão dormir todo dia às 7 horas. E normalmente era uma vez, um dia eu e um dia meu esposo, um dia eu e meu esposo. Que a gente senta a hora e tal, cada um tem uma dinâmica diferente na hora de dormir e tudo. Só que chegou um determinado momento que eu precisava de tempo para estudar. E ficar ali 30, 40 minutos, né? Porque a gente conversa antes, né? Tem todo um ritual. Ficar ali 30, 40 minutos conversando com eles, tava, né, tirando de mim uma oportunidade, já que eu passava o dia todo com eles. E aí, o que eu fiz? Eu mudei. Assim, pedi, né, meu marido. Ó, tem como você colocar todos os dias eles na cama? Pra mim? Por quê? Porque aí o dia que era. Os outros dias a gente ia estudar. 30 minutos que eu lia, 40 minutos que eu assistia uma aula. Gente, eu consegui terminar um monte de curso meu que estava parado. Eu consegui fazer as minhas formações que eram necessárias, né? E foi o quê? Foi uma troca. A gente sentou. Aí ele falou comigo: e qual é o momento que você vai ter com os meninos? Eu falei: pode deixar aqui de manhã. De manhã a gente senta, ora todo mundo junto. Eu leio um capítulo da Bíblia com eles, converso com eles sobre historinha, porque eu gosto disso, né? E eu quero ensinar eles a palavra. E pronto. Então o que a gente fez? A gente remanejou algo em casa. Só que você precisa ter noção do que você quer realmente fazer e fazer. Né? O que acontece muitas vezes é que a gente pede ajuda, a pessoa dá ajuda, só que a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não progride. Aí as pessoas olham, mas peraí, se ele tá me pedindo ajuda para fazer isso e você não fez, e aí você cai na caixinha da mulher que não é confiável, tá? E aí isso não pode acontecer. Né? Então você precisa. Então tá, vamos supor, você quer comprar algo e você não tem o dinheiro para pagar aquele curso, aquela mentoria e tal. Gente, meu aniversário vai estar chegando. Em vez de vocês me dar presente, me dá dinheiro. Ah, por quê? Porque eu tô juntando dinheiro para me fazer isso, isso, isso e isso. Não, eu quero fazer tal curso, eu quero fazer tal formação. Não, eu tô precisando desses recursos. As pessoas em volta ficam sabendo que você está movendo por algo e te ajuda. Quando eu fui fazer minha formação de coach, né, para quem não sabe, é uma formação bem cara, foi isso que eu fiz. Eu falei, gente, me dá dinheiro. Dia das mães, dia dos namorados, aniversário, me dá dinheiro. O que você puder fazer. Eu peguei para fazer trabalhos acadêmicos. Digitar, formatar, colocar nas normas da AB. Por quê? A ABNT. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro para pagar a formação. Então, quando você conta para as pessoas, olha, a minha intenção é essa e eu preciso de ajuda, gente, as chances de você conseguir são enormes, principalmente se você estiver caminhando para o seu propósito, para o seu destino. O Senhor, ele quer ver a sua atitude, a sua disposição, a sua disponibilidade para caminhar naquilo que ele falou. As portas quem vai abrir é ele, mas você precisa bater na porta. Você tem que falar com as pessoas o que você precisa. Quando foi para mim fazer o meu curso de teologia, né? Acho que eu já contei para vocês, né? Meu marido falou comigo, olha, eu consigo arcar com a mensalidade. As passagens e os lanches vai ficar por sua conta, ok? Ok. Gente, eu fui na igreja, eu falei assim, mulheres, o que vocês estão precisando aí? Alguém tá precisando de ir pro médico? Deixa o menino comigo. Alguém tá precisando de dar uma passeada com os maridos à noite? Deixa o menino comigo. Por quê? Porque eu trabalhando de babá para as irmãs lá da igreja, eu consegui o dinheiro para me fazer. Eu fazia toalhinha, eu acho que eu mostrei aqui, né? Eu bordava toalhinha com nome de pessoas. Para quê? Para mim conseguir o dinheiro de passagem, para me ir e o lanche para me voltar e para me fazer o meu curso de teologia. O que eu vejo é muitas mulheres que querem de mão beijada. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Querida, bota a boca no trombone. Só que não quer colocar a boca no trombone. Por quê? Porque vai ter que dar resultado. Se você pedir ajuda a alguém para fazer alguma coisa, você tem que provar para aquela pessoa que você está fazendo alguma coisa. E a gente não quer ser colocada à prova. Muitas vezes, não é verdade? A gente não quer mostrar o esforço. Ah, e se não der certo? Ah, e se eu cansar? E se eu não gostar? Aí a gente fica no assim, no assim, no assim e não rompe. Isso mesmo que a Regiane falou, tirar as desculpas da vida. Gente, tem que tirar. Ah, eu não sei. Onde eu posso aprender? Ah, eu não posso. Como que eu posso poder? Eu não tenho. Como que eu posso adquirir?
E aí você se movimenta em cima das perguntas e não das negativas. Faz sentido para vocês? Colocam aqui para mim. Tem um delay, aí fica parecendo que eu tô falando sozinha por um tempo. Ai, gente, isso é muito ruim. Vai colocando os corações pra mim ver se vocês estão viva. Manda essa live depois para suas amigas para me saber que eu tô com alguém aqui. E um outro ponto dessa história que eu acho assim que é essencial, que a gente precisa entender e a gente precisa assumir essa posição, é entender o seguinte: não é porque ainda não aconteceu que precisa continuar assim. Até aquele momento, elas não tinham noção nenhuma que elas iam ser aprovadas, aceita aquela situação dela. Não tinha, correto? Outra coisa, até aquele momento da história, nenhuma mulher tinha reivindicado isso. E eu acredito que tinha muitas. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eles ficaram 40 anos no deserto. Muita gente morreu. Teve um episódio que 2/3 do povo foi engolido pela terra. Então, naquele momento, muitas mulheres devem ter ficado sem amparo de homem, de marido, de filho, nem irmão, de irmão, enfim. Mas elas tiveram a coragem, a ousadia de ir tentar algo novo, algo que não existia até aquele momento, algo que ninguém nunca tinha pensado. E por que esse segundo ponto para mim é tão importante? Porque a gente muitas vezes quer andar mediante o exemplo do outro. Alguém fez. Ah, mas isso nunca aconteceu. Ninguém nunca conseguiu. E aí a gente continua não conseguindo as coisas porque a gente está pautado em coisas que não foram feitas. Gente, para criar, para surgir, para edificar coisas, a gente tem que usar a nossa criatividade. A gente realmente tem que fazer coisas que não foram feitas. O não, elas já tinham isso. O não, elas já tinham, né? Então, beleza. Alguém teve a brilhante ideia de fazer um carretel gigantesco desse e colocar muita linha. Para quem costura igual eu costuro, que precisa disso aqui. E isso aqui não existia, mas alguém viu uma necessidade e se moveu. Gente, isso foram muitos testes, foi muita energia, muito tempo, muito dinheiro. Para quê? Para criar algo. E elas fizeram a mesma coisa. Eu acredito que elas ficaram ali dias e dias conversando entre si, tentando entrar num acordo, quais eram as palavras que ela ia usar, quais eram os argumentos, quem ia falar primeiro, afinal eram 5 mulheres, né? Se preparando para quê? Para criar algo novo, algo inédito. E a gente tem medo do novo, a gente tem medo do inédito, a gente quer ficar seguindo os outros. Deixa eu confessar meu pecado. Quando eu comecei essa série, eu, por dias, eu achei assim, Letícia, você tá louca. Você tá louca. Por que você tá louca? Você vai falar de sonho em pandemia? Você vai falar de realização no momento que tá todo mundo preso dentro de casa, tá todo mundo querendo enfiar a cabeça na terra e morrer? Letícia, você vai falar de realização quando tá todo mundo falando que é para ficar em casa, para você fazer mesa posta, para você contar historinha para os seus filhos. Letícia, você tá indo num lugar discrepante demais. Tá muito fora do que o mundo está fazendo. Tá muito fora do que todo mundo tá fazendo. Gente, e eu fiquei dias com isso. Por quê? Porque tá fora mesmo. Simples assim. Tá todo mundo querendo encolher e eu tô querendo que você se levanta, né? Tô querendo que você abre as suas pernas igual um pavão num lugar onde tá todo mundo escondendo, todo mundo se aninhando. Como assim? Isso não faz sentido. Ó, você vai passar maior vergonha. Ninguém vai te ouvir. E se eu tivesse continuado com esses pensamentos e vibrado e andado e caminhado diante disso, eu não tinha conseguido ouvir e receber tantos testemunhos de crescimento. Eu não tinha conhecido histórias de mulheres que estavam na depressão, que mulheres que já tinham desistido de sonhar, desistido de ter uma vida. Porque para muitas mulheres, essa coisa de ficar em casa já é normal.
elas já não saíram para lugar nenhum, elas já estavam cuidando da sua casa do jeito que deveria cuidar, elas já estavam fazendo isso há muito tempo. Elas já tinham se lenhado, se fechado, se trabalhado por dentro há muito tempo. E elas estavam achando que a condição pessoal delas era só essa. Eu só sirvo para ficar em casa, eu só sirvo para fazer mesa posta, eu só sirvo para ficar junto com os meus filhos e cantar história, eu só sirvo para isso. E prove ao Senhor, eu vim com essa voz diferente, né? No sentido que é isso, a voz para te paralisar. Gente, eu fui essa mulher, porque quando chegou a pandemia, eu falei assim, gente, agora acabou, eu morri, não vai acontecer mais nada de bom na minha vida. Porque agora eu já não tenho tempo, o dinheiro vai sumir, né? A doença vai bater na porta. Gente, e esse estado de pânico, ele só pode ser tirado, né? Pode ser liberto, enfim. Quando você tem um sonho, uma esperança, quando você anseia para um mundo melhor, para um momento melhor, quando você caminha olhando para o alvo, porque se você olhar para o hoje, para o agora, você desespera. E essa voz veio. E pessoas ouviram essa voz. E eu sou muito grata por isso. Por quê? Porque eu me movi para um novo. Igual aquelas mulheres. Até aquele momento, nenhuma mulher tinha reivindicado aquilo. Mas elas foram lá e reivindicaram. E você sabe o que é mais lindo? Que quando Moisés perguntou ao Senhor o que ele tinha que fazer, o Senhor falou assim, a partir de agora. Coloca aí uma lei a partir de agora. Toda mulher, filha, tem os mesmos direitos. Naquele momento, Deus abriu o céu e abençoou não só elas, mas abençoou toda a geração de mulheres do povo de Deus. A partir daquele momento, todas as meninas que não eram casadas, que não tinham irmãos e que o pai morria, elas podiam ter a herança do pai. A partir daquele momento, a vida de milhares e milhares e milhares de mulheres foram mudadas. Por quê? Porque alguém se levantou e foi contra a maré. No sentido, ela saiu do comum, ela não aceitou o comum, ela expôs a sua posição e mudou a rota. E eu vejo que nós, principalmente nós cristãs, a gente pensa assim, como nenhuma mulher fez, como eu não tenho nenhum modelo de mulher que está fazendo isso, eu não vou fazer, deve ser pecado. A pastora Renata, é no meio do caos que a gente se reinventa e o milagre acontece, verdade. E não podemos parar, o momento é agora de reinventar, isso mesmo. E é momento de reinventar, é de fazer coisas novas e diferentes, não copiar a coleguinha, né? E a gente tem que entender isso. Se elas fossem copiar o modelo de mulheres que existiam naquela época, elas tinham perdido a herança delas. Elas não tinham sido agente de transformação geracional. Mulheres, isso é muito forte. Elas foram agente de transformação geracional, porque a partir daquele momento, nenhuma menina mais precisava passar por aquilo que elas passaram. Elas já tinham direito, elas conseguiram colocar um novo patamar para as mulheres do povo de Deus naquele momento. E nós somos chamadas para isso. Eu sou chamada para criar um novo teto para a minha geração. Para os meus, para minha casa, para as mulheres que passam comigo. Elas não precisam passar pelo que eu passei, sofrer o que eu passei. Com tudo que eu aprendi, eu quero que agora que elas é daqui para cima. É daqui para cima. Só que elas só vão daqui para cima se eu me posicionar. E precisa de uma voz, precisa de alguém. Ir lá, enfrentar a tradição no sentido que é comum, tá, gente? E aí eu volto naquilo que eu comecei a live. Não tô falando de manipulação, não tô falando de arrogância, não tô falando nada disso. É você se posicionar naquilo que Deus tem para você. E você caminhar naquilo que Deus tem para você. Porque o Senhor será contigo. Então, nesse 5º dia, eu gostaria que a gente ficasse com esses aprendizados das filhas de Zelofiate, tá? Coisa mais linda. Ah, obrigada, Carla! Aleluia, que bom que teve confirmação, eu fico muito feliz, e a gente entender isso, né, que a gente não precisa fazer, deixar de fazer porque ninguém tá fazendo. De repente o Senhor tá te levantando realmente para fazer uma coisa diferente. E aceite o novo de Deus, né, eu acho que a gente falou ontem sobre isso, né, aceite o que Deus te deu de diferente. Né? Porque o Senhor, é nisso que o Senhor vai te levar. Se tem desequilíbrio, equilibra. Se precisa de
mexendo em alguma coisa, melhorar, a gente está melhorando sempre. Mas não deixe de ser você, né? Naquele momento, elas entendiam que tinham direito. E eu acredito que muitas outras mulheres tinham o mesmo sentimento que elas, mas não tiveram as mesmas atitudes. Se você vê uma situação que você sabe que pode fazer ou que deveria fazer alguma coisa, você tem que se posicionar, porque o sentimento está dentro de você, é você que foi tocada para resolver aquela situação. Se você não resolve, você está perdendo a oportunidade de ser agente de transformação. Existem algumas situações que eu vejo que eu fico triste, mas que em mim não causam nada. Existem outras situações que eu vejo que, gente, eu fico dias pensando naquela situação. Eu me lembro de uma cena que eu vi, o meu filho mais novo, ele estava internado, e aí eu tinha que ficar 3 dias no hospital com o cabelo desse tamanho, assim, né? Enfim, aquela coisa toda. Aí meu marido falou assim, ó, sai, vai lá no salão, arruma esse cabelo, arruma esse pé, essa mão, que você tá igual uma bruxolinda aqui. E que o nosso filho precisa de você bem. E aí eu saí, né? O hospital é bem no centro aqui de Belo Horizonte. E aí eu saí, era bem cedinho na hora que eu saí. Eu tinha marcado 7 horas da manhã o salão. E aí eu vi vários mendigos, sempre vi, né? Na minha cidade tem isso. Vários mendigos. Eu tinha saído de uma lanchonete com bastante lanche, assim. E aí eu fui meio que distribuindo os lanches. E tranquilo, não é normal, eu já tenho esse hábito de fazer isso, né? O senhor já me incomodou anos atrás com relação a isso. Gente, mas a hora que eu vi uma mulher, que até então, a gente via homem, e pra mim tá tudo bem. Agora, no momento que eu vi uma mulher, gente, o meu coração foi tocado de uma maneira tão grande. Eu fiquei pensando, gente, imagina essa mulher morando na rua menstruada. O que ela faz? Como? Gente, na minha mente, homem podia viver naquela situação, mas mulher não podia. E eu fui movida por isso, assim, de uma maneira tão forte, toda vez que eu lembro disso, me dá vontade de chorar. E naquele dia, né, eu falei assim, me dá a oportunidade de me fazer alguma coisa. Eu ainda não tenho condições de fazer uma casa rosa, né? Rosa é meu sobrenome, tá? E um lugar onde que recebe as mulheres, que não tem lugar para onde ir, mulheres que sofrem abuso dos maridos, mas não saem daquela situação porque não tem lugar. Eu ainda não tenho condições financeiras para fazer isso. Mas aí o que eu, Letícia, comecei a fazer? Vídeos na internet. Gente, foi a partir daquele momento que eu comecei, eu falei assim, não, espera aí, eu preciso de falar. Tudo bem, eu não vou falar com a que tá na rua, porque ela não tem nem celular, mas eu vou estar falando com alguém, eu já vou estar me movimentando, eu já vou me estar preparando, eu vou estar alertando essas mulheres que Deus tem mais para elas. Eu vou estar falando com elas que elas podem mais, elas não precisam chegar na situação de ficar na rua. Ela sabe que existe uma maneira, que ela pode fazer alguma coisa, que tem uma força dentro dela que vem de Deus. O Senhor chamou ela para mais, porque eu acredito que a mulher que vai para a rua é porque ela já desistiu, ela entende que aquilo ali é para ela, e eu quero mostrar que não é, que ela não precisa se sentir diminuída, excluída, depressiva, não precisa, entendeu? E aí você fala comigo, não, Letícia, mas aquela mulher na rua te tocou para fazer o seu trabalho hoje? Sim, eu ainda cheguei eu consigo atingir ela? Ainda não. Mas eu tô ajudando muitas outras a não chegar num estado tão depressivo e deplorável quanto ela. Ela tava na rua, mas muitas estão como ela dentro das próprias casas, né? Aí, beleza, alguém tá falando sobre isso? Não, assim, né? Eu ainda não tive condições de ir na rua, porque a minha vontade é de trazer pra minha casa, sabe? Minha vontade de trazer na minha casa, sabe? É essa a minha vontade, né? E ainda hoje eu ainda não tenho essa condição de levar elas para um lugar. E naquela época, o que eu fiz? Eu procurei uma casa de recuperação feminina e eu comecei a fazer célula. Toda semana nós íamos lá e eu comecei a pregar para aquelas mulheres, porque elas estavam na casa de recuperação, era o lugar que eu tinha para ir, né? Eu não conseguia ir na rua, mas eu conseguia ir lá. E a gente desenvolveu um trabalho lá bem bacana, com artesanato, sabe? Com palavra, foi muito legal. E foi assim que começou a surgir. Aí quando o meu segundo filho nasceu, eu já não conseguia ir mais. Então o que eu fiz? Eu vim pela internet, né? Então eu trouxe um trabalho que eu já estava fazendo para dentro da internet. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que o Senhor, se doeu o seu coração, se você viu uma situação que você achou que era injusto, que as coisas não deveriam ser assim, o Senhor tá te movendo para se posicionar para aquilo. E você não pode negar esse chamado. Ah, Letícia, mas ninguém tá fazendo isso. Não interessa se ninguém tá fazendo. De repente você vai ser um marco zero. Como aquelas mulheres foram. Elas foram um marco zero. Eu acredito que muitas mulheres achavam aquela lei injusta, mas nenhuma se posicionou. Não doeu nelas a ponto de
Entendeu? De se posicionar. Então, tá doendo em você a ponto de você se posicionar? Posicione. Seja o que for. Ah, Letícia, mas é fútil. Ah, mas as pessoas não vão entender. Gente, não interessa. Se Deus te posiciona naquilo ali, vai naquilo ali. Eu acredito que precisa realmente de pessoas que nos ensinam a mesa posta. Eu acredito que precisa sim de mulheres que nos ensinam a cuidar dos nossos filhos. Acredito que existem mulheres para ajudar a gente a ser uma boa esposa, pra gente ter autoconhecimento, como a pastora Renata. Gente, ela tá começando uma mentoria maravilhosa e eu tô nela já, tá? De autoconhecimento. Vamos junto. E aí, tem cada mulher, né? A pastora Thalita, por exemplo, que foi pra falar de identidade, o pastor Cláudio Duarte, que é pra falar com humor, com relacionamento. Cada um de nós é uma parcela. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar. E tá tudo bem, desde que você se levante pra fazer aquilo que você foi chamado pra fazer. É esquisito, não interessa. Ah, ninguém tá falando, não interessa. Existe uma parcela da nossa geração que precisa daquilo. E na hora que você encontrar esse pessoal, você vai falar para esse pessoal e vai ter resultado nesse pessoal. Não tô falando aqui de milhões de dinheiro, nem milhões de seguidores, não tô falando de fama, não tô falando de aplausos, não tô falando nada disso. Eu tô falando de mover o reino de Deus, de avançar no reino de Deus e de cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Deus não tem compromisso com dinheiro, com fama, não tem nada disso. Ele tem compromisso em cumprir o propósito dele. Lembra da menina de Naamã, a serva de Naamã? A gente não sabe nem o nome da menina. Alguém sabe o nome da menina? Eu não sei o nome da menina. Mas mesmo assim, ela fez algo ali que mudou toda uma casa, que mudou toda uma família e foi digno de ser contado na Bíblia. Tá? Então, é sobre isso que eu tô querendo dizer. Quando eu falo de influência, quando eu falo, né, de você colocar sua voz no mundo, qual que é a sua... É disso que eu tô falando, tá bom? É disso. Eu não tô falando de dinheiro, de fama, de número, eu não tô falando nada disso. A pastora Renata, está tudo diferente. Agora tudo realmente vai... Isso vai ser diferente. Eu acredito muito nessa palavra, pois é. E a gente precisa entender isso. Carla, é muito forte. É muito forte, mas vocês estão preparados para ouvir. Nós já estamos aqui, o quê? Há 12 dias já. Já tá na hora de você sacudir e por isso que é uma jornada, tá, gente? Porque a gente vai começando de mansinho, 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 e o negócio vai, o caldo vem tornando, como diz a minha mãe, tá? Gente, deu a nossa hora, né? Falei com vocês que eu tô aqui na casa da minha sogra. Agora, aqui, a luz ficou legal, mas não tem mesinha aqui. Mas eu queria muito agradecer vocês, tá? Por essa acolhida, por 6 horas da manhã, a gente tá aqui no domingo, é só pras fortes mesmo. Mas eu queria falar com vocês que amanhã tem, terça-feira termina, tá? A gente tem ainda mais 2 mulheres pra assistir. Todos os outros vídeos estão no IGTV, é só você ir lá na bolinha do IGTV que você vê todas. Essa aqui fica no feed e depois vai pro IGTV. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carla, a pastora Renata, a Lena, a Regiane, que tá aqui comigo todos os dias. Sejam bem-vindas, vocês que entraram depois. Daniele, seja bem-vinda. Eliane, bom dia para vocês, tá? Fica com Deus, excelente domingo e vai pensando aí, qual é o lugar estratégico, qual foi a situação de vida que eu passei e que o Senhor, né, moveu o meu coração. O meu marido, ele é muito patriota, muito, gente. Eu falo com ele que Deus não deixou ele ser militar porque ele tinha que casar comigo, que se ele fosse militar eu não casaria com ele, não. E ele é muito patriota. E ele fica, né, falando de política e tal, e fica falando. Aí um outro dia eu pelei com ele, eu falei, Eduardo, vem cá. Eu tenho um curso aqui de montar um canal do YouTube. Vamos montar um canal do YouTube pra você? Ele me olhou assim com a cara esquisita. Eu falei, pra você falar com esse povo, tudo isso, você fala comigo? Porque eu não vou poder te ajudar. Eu não tô entendendo o bulufo do que você tá falando. Mas vai ter gente que vai gostar desse negócio. Vou montar um canal do YouTube pra você, Eduardo. E você coloca o seu rosto lá e vai falando. Aí ele olhou assim pra mim. Aí, por que eu tô contando essa experiência? Porque muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente tem algo pra falar, a gente tem uma voz, a gente tem uma mensagem, mas a gente fala pra pessoa errada. A gente fala pra pessoas que não vai ajudar a gente em nada. E aquelas mulheres, elas direcionaram a fala delas. Elas pediram uma audiência, não só com Moisés, mas
elas, com os anciões. Ela queria todo mundo junto. Por quê? Porque aquele povo podia ajudar elas, tá? Então, de repente, você já encontrou sua voz, você já encontrou seu lugar, você já quer trabalhar, mas você tá falando pra gente errada. Você tá falando com o público errado, com quem não vai poder te ajudar em nada. Então, de repente, se isso tá acontecendo com você, a minha sugestão é que você procure alguém que queira te ouvir, alguém que faça sentido te ouvir. Teve um dia que meu marido falou, mas por que você não se interessa por isso? Não, eu falei assim, não, pra mim pouco importa, eu não dou importância. Então, de repente, você tá assim, chateada, não, Letícia, mas eu já falei, eu já não sei o que, e tal, e ninguém fez nada. Eu acho que muitas vezes pode ser o seu público. Você está falando com o público errado, com as pessoas erradas. Procure as pessoas certas para falar desse seu plano, desse seu projeto, né, disso que você precisa fazer. Tá bom? Não é verdade, né, Regiane? Pois é. Então, procure o público certo para você falar, tá? Quem que realmente vai poder te ajudar a cumprir esse propósito seu aqui na Terra, tá bom? Excelente domingo para vocês, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.